Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Graças Podcast da Nossa Senhora das Graças. Estou eu aqui hoje com a ilustríssima Camila. Olá pessoal, boa noite. Galera, antes de tudo quero mandar um beijo bem grande para o Benjamin, meu afilhado. Benja, estamos orando por você, Maria tá contigo aí, cara. Os anjos acamparam aí, enquanto você não sair daí ninguém sai. Te amo demais. Bom, estamos no mês mariano, né, Mila? Mês de Maria, isso aí, mês das mães. E estamos acabando. E para fechar esse mês mariano, a gente trouxe uma pessoa com uma missão, olha, importante, hein? Demais. Eu acho que poucas pessoas conseguem ter uma dedicação tão grande assim, né, Mila? A gente vai descobrir hoje. Gostei. Bom, a gente vai falar hoje com a irmã Tatiana. Ela tem um trabalho que vocês vão conhecer melhor. E ela tá pertinho da gente agora, né, aqui. Então a gente descobriu que ela tá pertinho. Nós vamos usar cada vez mais ela aqui, hein. Bom, boa noite, irmã. Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, irmã, a gente tem, acho que, muitas perguntas para você. Então, antes da gente começar a fazer essas perguntas, Sim. Fala um pouco sobre quem é a Tatiana pra gente. Certo. Sou irmã Tatiana, sou de uma comunidade missionária Providência Santíssima, que é do interior de São Paulo, Mococa. A nossa sede fica em Mococa. Nossos fundadores são a irmã Neia, a irmã Zélia e o senhor Orlando, são 3 fundadores. Tem 41 anos a comunidade. Desses 41 anos que tem a comunidade, eu já estou há 29 anos. Tenho 45 anos, 29 anos só de comunidade, tenho 16. Uau! E estou aí nessa caminhada missionária. Voltei para São Paulo, quer dizer, eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Sou missionária, né? Tá bom. Nós somos missionários, então a gente mora em vários estados. Morei bastante fora de São Paulo. Depois eu voltei para o interior de São Paulo, que uma das nossas casas-mãe é em São João da Boa Vista. Fui formadora há 8 anos e voltei para a Sagrada Face, que eu já morei na Sagrada Face há 20 anos atrás. Que legal! Aqui em São Paulo, e com essa alegria, né? Deus me deu essa graça de voltar de novo para a Sagrada Face, que eu brinco muito, que é meu primeiro amor, né? Que foi uma primeira missão fora ali perto da casa de formação. Então a Sagrada Face é meu primeiro amor, que voltei para ela. Irmã, a gente quer saber sobre esse seu relacionamento também com a devoção de Maria. E a Camila me lembrou que hoje é dia de Maria, né, Camila? Fala um pouco. Mãe da igreja, a gente está fazendo a gravação na segunda após a celebração de Pentecoste. Vocês estarão assistindo a gente na terça. Mas, né, que data especial pra gente. Muito. Né? A irmã Tatiana, né, foi instituída pelo Papa Francisco em 2018. Isso. Para celebrar sempre na segunda após a festividade, né, de Pentecoste. Isso. Então ela é mãe da igreja, então. Mãe da igreja. Mãe da igreja. Acabou o nossa assunto. Mãe, né? E nossa mãe. Bom, irmã, com 16 anos, então. Com 16 anos. Como foi isso? Na verdade, eu entrei na comunidade com 16 anos. Tá bom. Mas aos 9 anos, eu vou falar a experiência de Nossa Senhora para me contar essa experiência da minha vocação. Tá bom. Eu nasci já com bronquite asmática, tive crise de bronquite praticamente a vida inteira. E uma das minhas internações, com 9 anos, 9 para 10 ou menos, eu não lembro, assim, não recordo. Tá bom. Sou muito ruim de data. Não se preocupe. E estava internada na minha cidade, São José do Rio Pardo. E lá tem uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Eu saí do hospital, minha mãe ficou lá dentro do hospital, eu saí e fui visitar a gruta. E quando eu estava na gruta, vendo a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, assim, parece que eu tive uma visão... assim, 3D, né? A gente até brinca assim, 3D, porque eu via Nossa Senhora saindo da gruta, vinha ao meu encontro e falando para mim que eu ia ter uma missão muito grande. Que a partir daquele momento eu ia ter uma missão muito grande. E eu contei para minha mãe e falei, não, você sonhou, né? Você imaginou. Mas eu lembro que eu via Nossa Senhora conversando comigo, como se o mundo tivesse parado naquele momento, tudo estivesse parando, o vento parou, tudo parou, e eu via Nossa Senhora me falando. E naquela mesma semana, no hospital, eu estava internada, eu vi umas irmãs que eram do Monte Calvário,
E eu falei para minha mãe, eu vou ser uma dessas irmãs. A minha mãe falou, imagina, não, isso daí passa, né? Essa coisa de vocação, imagina, isso daí quando você crescer, você vai querer casar, ter filhos e tal. Eu falei, não, eu vou ser irmã. Passou o tempo, né? E eu sempre com desejo de ser irmã. Sempre aquela coisa me incomodando de ser religiosa. E aí a comunidade qual eu faço parte foi fazer missão na paróquia da minha mãe, São Judas Tadeu. E a hora que eu vi os missionários, porque a minha comunidade é mista, mora homens e mulheres. As mulheres são irmãs e os homens estudam para ser padres. Eu falei assim, eu vou ser dessa comunidade. E eu já estava fazendo acompanhamento com umas irmãs que eram franciscanas e filipinas, e deixei as irmãs filipinas e falei, vou fazer parte dessa comunidade. Aí eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, e a minha fundadora falou, não, você é muito novinha, você tem que namorar primeiro, porque você vai entrar com 14 anos, depois você vai se arrepender, você não namorou, blá blá blá. Eu falei, então tá bom. Voltei para casa, um dos meus melhores amigos, falei assim, nós vamos namorar, Rodrigo. Ele falou, não. Mentira. Eu falei, não, mas como é que é isso? Ele falou assim, não tem como que é isso, vamos namorar. De onde surgiu essa história? Eu falei assim, não, nós vamos namorar, porque para mim entrar para um convento eu preciso namorar primeiro. Então eu namorei 1 ano, Mentira, o Rodrigo. Namorei 1 ano, Rodrigo. Quando eu decidi que eu já estava firme, que eu já ia entrar para a comunidade, falei, Rodrigo, agora nós temos que acabar, porque agora vou entrar para a comunidade. Ele, não, agora eu estou gostando de você de verdade. Falei, aí ele falou assim, agora como eu vou fazer? Falei, ué, não tem o que fazer, eu vou entrar para a comunidade. E aí ele não queria deixar, eu tinha o cabelo bem compridão, fui lá na cabeleireira e falei, pode raspar minha cabeça no 2. E a cabeleireira, meu cabelo era muito volumoso, sempre foi. Ela falou assim, mas por que você vai fazer isso? Eu falei assim, é uma maneira de eu olhar e falar assim, tá feio, então me larga. Em nome de Jesus. Raspei a cabeça, aí ele falou assim, o que você fez, Tatiana? Eu falei assim, falei que eu quero entrar para a comunidade. E não, mas não tem importância você raspar, eu gosto de você assim mesmo. Mas a minha mãe, mesmo sendo bem religiosa, minha mãe não aceitava eu entrar também para a comunidade, porque ela achava que eu era muito nova, achava assim, fogo de palha. Vai entrar, vai ficar 1 mês, vai voltar para casa. Então, melhor não vai, não quero isso. Bom, por fim, eu larguei o Rodrigo, minha mãe foi trabalhar, arrumei minhas coisas, fui de casa e fui para a comunidade. Meu Deus do céu. E nisso eu já, com 16 anos, nisso já estou há 29 anos. E não saiu da comunidade? Nunca saí da comunidade. Sua mãe foi lá te buscar? Minha mãe ficou 1 ano sem falar comigo. Misericórdia. Você filha, tem o seu... Nós somos em 4 irmãos. Ela tinha algum sonho para você? Você acha que ela tinha esse sonho de casar? Eu acho assim, que porque assim, é raras as famílias que têm religiosos. Né? Então, na minha família já teve uma das irmãs da minha mãe quis ser irmã. E foi e voltou. Então tinha toda aquela coisa assim, vai voltar. Aí o povo vai ficar falando, aquele preconceito que tem, né? Então eu tinha esse medo de eu ir e não ficar. Então, a partir do momento... Não tinha dúvida? Não tinha dúvida. No seu coração que... Tinha, sim. Sim. Eu queria ir de qualquer jeito. E fui, né? Eu arrumei minhas coisas. E ela ficou 1 ano sem olhar na minha cara, de brava, porque eu fui embora e fui fugida. E também, assim, muito interessante, porque depois, quando eu estava 1 ano na comunidade... 1 ano não, estava uns 8 meses na comunidade, o Rodrigo faleceu. Sofreu um acidente e faleceu. Uau! E aí, né, todo mundo brincava, né? Ainda bem que você foi ser irmã, porque você fica viúva. Mas, assim, consequências da vida, né? Foi uma fatalidade, ele sofreu um acidente, foi uma fatalidade. Então essa foi meu chamado, assim, de muitos altos e baixos, porque muito nova, né? Então tudo que eu aprendi da vida não foi dentro da minha casa com meus pais, foi dentro da comunidade, porque para mim a vida religiosa era assim, todo anjo, todo mundo era muito santo, né? Eu tinha uma ideia de religioso, tudo muito santificado, muito transcendental, aquela coisa assim, fora do normal. E fui levando uns choques na vida, mas aprendi. Foi muito aprendizado e assim,
todo dia é um aprendizado novo, né? Porque ser religioso é isso. Sim. Todo dia a gente vai aprendendo uma coisa diferente na graça de Deus. E a sua família era religiosa? Como que era? Então, é muito interessante isso, que a minha mãe, ela, assim, por um período, ela falava que era católica, mas não era católica praticante. Tá bom. Até esse período assim que eu fiz esse encontro com Nossa Senhora, a minha mãe levava, como tinha bronquite, levava na bezedeira, levava no centro espírita, tudo para curar a bronquite. Até estava tomando banho e estava pensando, né? Teve uma vez que falaram para ela assim, compra uma tartaruga, porque a tartaruga tem alguma coisa que põe debaixo da cama, porque ela absorve a bronquite. Eu já ouvi e falar a minha mãe isso. arrumou uma tartaruga e pôs debaixo da cama. Depois, um período, acho que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe foi para o movimento neocatecumenato, até hoje ela participa. Uau. Faz 36 anos. Então, aí sim, agora minha mãe é uma católica, eu falo que ela é mais religiosa do que eu. Muito legal. mais. Então, minha família é bem religiosa mesmo, graças a Deus. Meu pai não é muito praticante, mas tem a fé dele lá na Nossa Senhora Aparecida, tem a fé dele que ajuda ele. Que gostoso. Você Sim. já tinha esse contato com Nossa Senhora desde pequena? Desde pequena. Mesmo que a minha família não era de participar, mas a minha casa sempre teve a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora Aparecida e a Perpétuo Socorro. E até uma coisa que eu estava lembrando, né? Porque eu fui pensando, né? Nas situações, né? Até contei para a Kátia que quando eu tinha eu era muito arteira, uma criança normal, né? Criança dos anos 80, a gente era bem normal, assim, de fazer bagunça. E eu subi num pé de jabuticabeira muito alto. E eu sempre fui fofinha, né, gordinha. Subi. O jabuticabeira enorme. A hora que eu subi lá na pontinha, a hora que eu sentei, o galho quebrou. E eu caí de costa, perfurei o pulmão. E eu não conseguia respirar. E eu vi a minha mãe, ela estava num outro jabuticabeira, ela pulou do outro jabuticabeira e ela gritou, minha Nossa Perpétua Socorro. Na mesma hora eu comecei a respirar de novo. Porque eu não respirava e vinha muito sangue na minha boca. Fez um micro furinho, foi um furo bem pequenininho, mas aquele furo não deixava eu respirar. E eu lembrei dessa cena assim como se fosse hoje, da minha mãe pulando. Era pequena, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, não era grande. Mas eu lembro da minha mãe pulando e ela gritando, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque ela tem essa devoção muito forte para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nesse momento eu comecei a respirar de novo. Olha. Porque a pancada era muito alta, a árvore era muito alta. Então, assim, na minha casa sempre foi isso, né? Sempre esse envolvimento com Nossa Senhora. Eu falo que Nossa Senhora me laçou bem cedo, né? Então, sempre teve esse movimento dentro de casa com rezar o terço, que a minha cidade é interior. Então, sempre a gente ia rezar o terço nas fazendas. Então, lá tem aquele movimento de estar sempre rezando, indo para as fazendas, rezar o terço, no mês de julho e junho, que eram as festas juninas, julinas. Então, eu sempre rezava o terço. Então, isso do terço, eu tenho muito essa memória afetiva dentro de mim, por causa da minha família, por causa da minha casa. Eu tenho uma impressão de que os lugares interior, assim, reza mais o terço. É uma impressão minha isso? Reza sim. Reza porque assim, tem aquela coisa assim das pessoas mais antigas. Sim. Como a missa era em latim, elas, para passar o tempo na missa que elas não entendiam, elas rezavam o terço, né? Então ficava rezando o terço ali para passar o tempo. Então acho que isso ficou para as famílias dos interiores, né? Então as famílias rezam bastante o terço, sim. Olha. Né? Então agora a gente já sabe que Nossa Senhora foi muito importante, muito presente na sua vida até o momento de entrar ali na comunidade. Sim. E falando da vida como consagrada, certo. Né? A Nossa Senhora, conta pra gente como foi essa trajetória até o momento, o que mais te marcou, né? A gente sabe aqueles bastidores de uma história bonita em Belém. Então conta pra que a gente conheça mais e se aprofunde. Então, dentro da comunidade, nós somos consagrados ao Imaculado Coração de Maria. Então, já começa aí, Nossa Senhora já nos pegar. Até a nossa aliança é um terço. Já, quando a gente já consagra ao Coração de Maria. Então, toda a nossa consagração é envolvida a Nossa Senhora. E teve um episódio também muito interessante, que na minha consagração perpétua, até então meu pai era alcoólatra,
Quando meu pai entrou comigo, e depois entrou a Nossa Senhora, ele fez uma promessa no dia da minha consagração que ele não ia beber mais, né? E já faz 20 anos que eu sou perpétua, e faz 20 anos que meu pai não toma nada. E eu dedico muito isso, acredito muito que foi assim, uma questão de essa fé em Nossa Senhora mesmo, porque eu nunca tive assim, meu pai chorar, e na minha consagração, eu tenho uma irmã mais velha que é casada, ele entrou com a minha irmã, nunca chorou. Naquele dia eu via meu pai chorar que nem uma criança. Então eu vejo assim que Deus tem, Nossa Senhora, Deus tem as maneiras de nos laçar, de trabalhar nossos sentimentos diferentes de cada um de nós, né? Não era no meu momento, que eu sempre pedia, pai, para. Não, mas precisou naquela minha consagração, naquele dia ele fazer essa experiência forte e falar que nunca mais ele ia beber. Então eu acredito que tenho certeza, porque acreditar é um pouquinho, tenho certeza que foi Nossa Senhora que naquele momento teve essa olhar bondoso para minha família, né? E como a sua mãe lidou com isso? A minha mãe já vinha participando, né? Então minha mãe, depois daquele ano de negação. Então minha mãe assim, ela ficou muito feliz assim da decisão do meu pai, né? Da minha decisão de fazer os votos perpétuos, porque eu tinha só 24 anos quando eu fiz meus votos perpétuos, e da decisão do meu pai de ter parado de beber. Então foi uma graça muito grande, um milagre dentro da minha família. Eu falo que milagre não é cura de câncer, um milagre também, mas assim, milagre também, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas que acontecem no extraordinário, no ordinário da nossa vida, não no extraordinário, no ordinário da nossa vida, que a gente quase nem percebe que Deus vai trabalhando, né? Isso é muito legal, né, irmão? Porque às vezes a gente deixa de dar valor para algum milagre que a gente tenha recebido, porque tá esperando vir aquele negócio, uma cura do câncer. Aí você fala, nossa, mas passou minha dor, eu nem sei por que passou. E você nem agradece, né? Não foi nada, não. É obra do acaso. Sim, tá bom, é obra do acaso. Vai achando. Não existe acaso, né? Nada é coincidência. Tudo é providência. Mesmo aquilo que a gente não entende naquele momento, mas é providência. Gostei dessa, irmã. Nada é coincidência, tudo é providência. Muito bom. Fala um pouco sobre a sua aliança. Gostei aí dos detalhes. A minha aliança, né? Então, quando a gente faz primeiros votos, fica noivo, né? Então a gente fica 4 anos nos primeiros votos, a gente usa na mão direita, depois vai para a esquerda. Então a aliança, a nossa fundadora decidiu ser de modelo de 1/3, para lembrar que nós somos consagrados à Nossa Senhora. Então, todos nós temos a nossa aliança de 1/3, para lembrar que, primeiramente, quem é a nossa primeira formadora na casa é Nossa Senhora, para a gente ter o exemplo da Nossa Senhora, da humildade, guardar tudo no coração, da percepção. Então, é essa primeira ideia que nossos fundadores colocou para nós, e a gente usa a aliança como 1/3. Muito interessante. Mila, eu ia perguntar agora, depois que a irmã teve esse desafio, a mãe dela teve esse momento de negação, bem lembrado por você, desse 1 ano, aí começou a aceitar. E aí você começou a trabalhar onde? Onde que você começou? Então, eu morei 4 anos na casa de formação, numa Coca. Depois a primeira missão que eu fui foi para São João da Boa Vista, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tá bom. Depois, de fato, fiquei 1 ano, vim para São Paulo, fiquei 3 anos aqui na Sagrada Face. Vou contar toda a minha trajetória rapidinho, né? Isso era em... Tá bom, esqueci. 2004. Tá bom. E você veio a primeira vez pra cá. A primeira vez, isso. Boa. Aí depois eu fui para Porto Alegre, fiquei 1 ano na Betânia, que era uma casa de retiro, que a gente tinha em Porto Alegre. Fui transferida para Belém do Pará. Belém do Pará fiquei 12 anos na missão do Belém do Pará. Depois do Belém do Pará, vim para a Casa de Formação em São João da Boa Vista. Como formadora, fiquei 8 anos. E agora, de volta para a Sagrada Face, que faz 9 meses. E como foram esses 12 anos do Belém do Pará? É uma vida. Uma vida. Como foi? Foi assim, eu sempre, quando eu entrei na comunidade, eu falava que tinha 2 lugares, 2 estados que eu queria muito morar. E foi providência de Deus mesmo, porque estava muito no meu coração que eu queria morar no Belém do Pará.
Foi muito desafiador, porque a cultura, tudo é muito diferente. Tudo, assim, eu saí de um estado rico para um lugar bem pobre, de pobreza assim, material, porque espiritual aquele povo é gigante. É um povo assim maravilhoso, gigante, que eu tive uma experiência assim que acho que a minha fé foi renovada sendo missionária no Belém do Pará. Se eu não tivesse ido para lá, não sei o que seria de mim, né? Então, quando cheguei lá, a gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, não tinha paróquia, a gente teve que começar do zero mesmo, de carregar, a irmã carregando carrinho de concreto para cimentar a igreja, para construir a igreja. Mas isso não me tirou a questão de ser irmã, né? E nesse período também eu estava terminando minha faculdade de teologia, né? Porque a nossa casa também tem um Instituto de Filosofia e Teologia dentro da casa, lá em Mococa, interior de São Paulo. Então, eu estava terminando meu curso de teologia. Então, para mim foi ideal, porque quando eu fui para lá, vendo aquele povo que não amigado, não tinha sacramentos muito ralo, as pessoas iam muita fé, mas uma fé assim, eu falo, até brinco assim, cristãozinhos de meia tigela, né, de ir na missa de domingo e tá bom. E para mim aquilo não bastava, era muito pouco. Era para mim ver aquela realidade era muito pouco, porque eu sou uma pessoa muito desafiadora, eu gosto de me desafiar. Então, comecei ali uma catequese de adulto, começamos em 6, hoje ela é arquidiocesana, a catequese que começou em 6 na paróquia, hoje a arquidiocese pegou o modelo da catequese e continuou. Que legal. Então, fomos fazendo um trabalho muito de reavivar aquela paróquia, e hoje ela não é mais da nossa comunidade, ela é diocesana, mas tem aquele brilho de ser uma paróquia muito viva mesmo. E ali vocês ajudaram a construir. Do zero, construir, do zero. Vocês construíram a paróquia do zero. Do zero, tudo. Então, tem uma coisa muito interessante, porque assim, quando começamos a catequese de adulto, as mulheres tinham muita vontade de casar, e não tinha vestido de noiva, era muito precário, sim, era muito caro, né? Até hoje ela é cara. E eu vim para São Paulo, para o interior de São Paulo, e eu pedi uma loja, você pode me dar um vestido de noiva? Pode ser aqueles velhinhos, assim, que vocês não vão usar mais. E nessa brincadeira eu consegui 400 vestidos de noiva para as mulheres. Uau! Então, assim, todas elas entravam de noiva, bem bonito, com um terço, para que até, assim, a gente aboliu o buquê, porque eu não aceitava que entrasse de buquê, não pelo fato do buquê, mas para consagrar a Nossa Senhora, né? Então elas entravam todas de terço. Então aquela paróquia ali me reavivou a minha vocação, em todos os sentidos. Que era uma paróquia assim que me deu muita esperança. E também conheci um dos títulos de Nossa Senhora que eu não conhecia. Eu conhecia, só ouvia falar, né? Uma das maiores festas de Nossa Senhora não é a Aparecida, é a Nossa Senhora de Nazaré, né? Que dá 2 milhões e meio de pessoas. E nesses 12 anos eu participei todos os círios. Não na corda, né? Porque tem a corda. Eu fui uma vez, só perdi todas as unhas do dedo do pé, falei, não vou mais. Mas eu participei de todos os círios. É assim, gente, se eu ficar aqui a noite inteira falando, explicando para vocês, não tem como explicar. E teve um episódio particular. Assim, a Nossa Senhora de Nazaré, a facsímile, ela passa nas paróquias, né? Então ela vai fazendo a peregrinação nas paróquias. E quando eu cheguei na paróquia, ela tinha a procissão de entrada. Só os padres podiam entrar com a facsímile segurando. E nesse período, o padre que morava, que era o responsável, falou assim: irmã, a senhora vai entrar com a Nossa Senhora de Nazaré. O senhor está ciente que eu sou sua irmã? Ele falou assim: sim, mas a senhora que vai entrar. Eu falei, mas aqui nunca aconteceu isso, de uma irmã entrar na paróquia. Ele falou, não, mas a senhora vai entrar. E eu só queria falar um detalhe, que assim, foi uma cura muito grande, eu nem consegui partilhar, que assim, eu tinha muita dificuldade com a minha mãe, que eu saí muito cedo de casa.
Então minha mãe biológica ficou muito distante de mim, todos os sentidos, né? E quando eu entrei com aquela Nossa Senhora de Nazaré, ela é pesada, porque o manto dela é bem pesado, bordado à mão, então tem bastante... Foi uma cura muito grande, porque eu chorava e falava assim, nossa, eu estou sentindo a presença da minha mãe aqui. Então, assim, naquele momento, eu tenho certeza que foi um momento de cura, de voltar assim, sentir mesmo, sendo essa simbiose de mãe e filha. E eu tive com a Nossa Senhora de Nazaré, naquele momento. E também teve uma outra situação, que eu conheci uma pessoa, uma mulher estava grávida, né? E ela já tinha uma idade um pouquinho avançada. E o médico falou que o coração da bebê tinha parado. Então ela tinha que fazer já... Ela já estava de 6 para 7 meses. E eu falei para ela, não vai ser. E nós fomos na frente da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e ali a gente começou a rezar. Eu falei, vamos rezar, porque eu acredito que Deus vai fazer um milagre aqui na vida dessa criança. E depois ela voltou, porque no outro dia ela tinha que voltar na médica e a bebezinha estava viva. Jesus. Então, assim, eu vi muitos milagres de Nossa Senhora de Nazaré. Muitos milagres mesmo, assim, de revolução mesmo, assim. Que a gente fala assim, meu Deus, como que é possível, né? Foi Nossa Senhora de Nazaré? Foi, lógico que foi intercessão dela, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque assim, ó, tava tudo certo para ela fazer cirurgia, porque já estava, o coração não estava batendo mais. E aquele dia eu vi, a gente sentiu, e aquilo foi muito, foi uma das histórias, né? Porque várias histórias aconteceram, mas essa foi uma muito marcante para mim. Fala que morar no Pará me curou várias situações, né? Da integração com a minha mãe, dessa intimidade com a Nossa Senhora. Acho que Deus, por isso que eu falei que nada é coincidência, tudo é providência. Naquele momento Deus precisava me mandar para lá, para estar lá no Marituba, naquele lugar bem precário, bem difícil, para me aprender várias coisas. Primeiro, sentir amada por Deus, porque eu era totalmente dependente de Deus, porque eu não tinha nada. Então a gente dependia totalmente, exclusivamente de Deus. E outra, para depender também, esperar ter essa simbiose com Nossa Senhora, de esperar de ser mãe mesmo, sentir essa maternidade. E que eu tive quando estive no Belém do Pará, especialmente com Nossa Senhora de Nazaré. Então, os 12 anos que eu morei lá, os 12 anos eu entrei na procissão levando a Mãe de Deus no meu colo. Vamos fazer o próximo episódio, a irmã e os 12 anos. Não, eu vou querer saber. Vai ter muita história, vai ter muita história. Eu vou querer saber muito disso. Ter muita história, mas vamos voltar numa coisa história. muito gostosa aqui, peraí. Então, o padre te chamou assim do nada para você entrar com Nossa Senhora? Foi do nada. Eu estava na frente da igreja acolhendo o povo, os padres já estavam preparados para entrar, porque era missa. Tá bom. Era procissão, então era missa. Então ele chamava Padre Sadek, ele até faleceu. Ele chamou e falou assim, vem cá, irmã. Ele chamava de madre. Madre, vem cá. Eu falei, padre, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não. Leva ela. Eu falei, não, padre, é só o padre que pode levar. Ele falou, não, você vai, a partir de hoje, você vai levar ela. E eu tive essa graça de levar mesmo. Então, assim, pro paraense, é uma coisa assim, surreal. Você tocar no manto de Nossa Senhora era surreal. Eu não sou paraense, mas naquele período que eu estava lá morando no Pará, eu me sentia paraense, né? Então era uma coisa assim, não tem explicação. Se eu for tentar explicar aqui, não vai chegar no que está no meu sentimento, que eu passei ali. Então foi uma coisa muito espiritual mesmo. De sentir aquela cura mesmo, sabe? De mãe, filha e mãe. E eu senti naquele momento que eu levei a Nossa Senhora até o altar. Irmão, porque quando a gente tem mais necessidade, seja ela financeira, seja ela física, saúde, a gente recorre mais a Deus, e quando a gente não tem, a gente esquece? Mas o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, por isso que Deus dá muitas vezes, não é que Ele dá, deixa eu corrigir, Ele permite que a gente passe algumas coisas para a gente voltar, porque tem ser humano que só volta para Deus quando está no sofrimento. Quando está tudo bom, a gente esquece que Deus, se está bom, porque Deus me ofereceu. Eu digo isso porque a gente estava falando sobre... eu tenho uma impressão de que em interior, esses lugares, a religião é levada mais a sério.
Você entendeu? Principalmente a religião católica. E aí você acabou de me dizer agora, embora o lugar fosse pobre, todos os preceitos estavam ali, as pessoas queriam casar na igreja, vocês fizeram todo esse trabalho e teve a consagração a Nossa Senhora. E aí hoje, por exemplo, uma pergunta para os nossos seguidores aí saberem melhor. O que é ser consagrada a Nossa Senhora? Ser consagrada a Nossa Senhora, né? Eu vou falar assim, pela minha experiência, tá? Porque tem lá de colocar correntinha, consagrar a Nossa Senhora é rezar o terço, gente. É você saber que não é a Nossa Senhora que você está fazendo. Porque é uma coisa muito interessante e que todas as aparições de Nossa Senhora, ela não está mostrando ela. Ela não é uma autopromoção. Ela sempre fala assim, para seguir o quê? O caminho de Jesus. Então, a gente não consagra a nossa... faz um devocionário a Nossa Senhora. Porque tudo que tem que passar por ela é para levar para Jesus. Então, a gente consagra a nossa vida a Deus através de Nossa Senhora. A gente também tem que ter trazer isso, nessa consciência, né? Porque lendo, né, muito interessante quando a gente vai ler as aparições, ela nunca está fazendo a promoção para ela. E toda vez que vai tentar ser para ela, o que acontece? Desaparece. Porque todo caminho é para levar para Jesus. Sim. Tudo que ela fez das aparições, todas então, eu falo assim, que essa consagração a Nossa Senhora é só para lembrar da humildade, da mansidão, guardar tudo no coração, ter o exemplo de Nossa Senhora, que é muito importante para nós cristãos, que acaba passando, né? Muitas vezes a gente acaba passando isso, esquece, ter esse exemplo de Nossa Senhora, que foi uma mulher, um ser humano, que conseguiu, né? Conseguiu ser santa. Muitas vezes eu olho para ela e falo assim, nossa, se a senhora conseguiu, passou. E ainda não entreguei meu filho numa cruz. A senhora entregou. Se a senhora conseguiu passar por tudo isso, ainda conseguiu, venceu e não reclamou, ainda é exemplo para nós, eu acho que eu também consigo, né? Teve aquele exemplo que já foi citado nos bastidores, mas que eu achei muito legal, que a irmã compartilhou de quando você está na adolescência e você pede para a mãe para poder sair. Ai, mãe, pede isso, pro pai. Isso, interceder isso. Sim. Você comentou, ela sabe o jeito correto, o jeito certo de pedir para Jesus. Sim, é que eu falei assim, uma maneira muito simples da gente entender. Porque assim, a gente é muito interceder. Muito importante Nossa Senhora na nossa vida, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de se elevar a Deus, né? Porque a gente tem aquela imagem de Deus lá em cima, né? Então, se Deus não tivesse a dinâmica de mandar Jesus através de uma mulher, talvez a gente não teria essa sensibilidade humana para chegar até Deus. Mesmo Jesus, né, sendo... Mesmo Jesus, isso. Então, olha, eu falo assim que Deus é muito esperto, né? Deus é muito esperto. Por quê? Ele manda Jesus através de uma mulher, tem um pai adotivo, né? Que também tem essa muito interessante, que nós também, nossa comunidade também ela é colocada para São José. Para quê? Para chegar tudo para chegar tudo a Deus, né? Tudo concorre para chegar a Deus, nada para si própria. Eu acho muito interessante quando a gente fala de Maria. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa evangélica e aí dentro da discussão ele falou, cara, para que eu vou recorrer a alguém se eu posso falar direto com Deus? Eu falei, cara, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando no dia que tava rolando aquele casamento lá, e Maria chegou em Jesus e falou assim, ó, faz tudo que aquele cara falar. E Jesus falou, não, tô preparado não. Ela falou, tá sim. Então, se ela não fosse importante, é o primeiro, né? De tudo, começou ali. E aí,
E você vê a sensibilidade, por mais que ele seja Deus. Era Deus e atendeu um desejo de uma humana. Sim, sim. Mais claro do que isso. Não, e mais ainda, né, nos pés da cruz. Mãe, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Que se não tivesse isso, por que ele faria isso? Por que ele falaria isso? Então, assim, é uma coisa, a gente, muitas vezes a gente não entende porque a gente não pensa. A gente não traz aqui, tem que trazer para a razão. Eu não discordo da razão, mas também tem que trazer para o sentimento. Sim. Tem que trazer aqui, tem que pensar. Sim. Até porque nenhum de nós nascemos sem mãe. Não tem como não nascer sem mãe, gente. Não tem como. Ainda a ciência não conseguiu ainda produzir um bebezinho sem a mãe. Porque mesmo se eles produzem o óvulo com o espermatozoide, tem que colocar numa mulher. Tem. Não tem jeito. Então, assim, quando vem essas discussões ou quando vem esse questionamento, eu fico pensando, meu Deus, rasga a foto da sua mãe, então. Né? Porque não tem como, é impossível isso. É isso mesmo, uma lembrança, uma imagem para a cabeça, né? E é aquela coisa, né? Vamos falar com a mãe, que a mãe tem um jeitinho para falar com o pai, né? Então, gente, se tem um jeitinho, para que não recorrer a ela, né? Exato. A gente tem que ser esperto, né? Na hora do aperto, eu vou lá na Nossa Senhora, falo, senhora, dá um jeito aí que o negócio tá feio. Então, a senhora que deu o seu jeitinho, porque eu sei que a senhora está mais perto de Jesus, eu não estou ainda. Eu me nego a acreditar quando você fala que são mais de 2 milhões de pessoas todo ano indo lá na Nossa Senhora de Nazaré e alguém falar pra mim que não tem efeito nenhum, cara. Eu falo, não, você não precisa acreditar, não. Você pode olhar. Se você não quiser acreditar, você pode olhar também. Então, aí depende de você, de querer acreditar no que você quer. De repente você tem as suas convicções, mas porque tem ali, 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Que nem o Frei Gilson fala de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente entrevistou uma pessoa de Nossa Senhora de Guadalupe que foi pra lá, acho que 5 vezes. E ele falou, gente, Nossa Senhora de Guadalupe, aqui no México, ela não é uma santa só da Igreja Católica. Tem diversas outras religiões que vêm aqui porque acreditam em Nossa Senhora de Guadalupe. E aí quando a gente vê como aí você irmã falando de Deus, como Deus é maravilhoso, né? Então, com todos os problemas que a gente tinha com a parte dos indígenas e tudo, aí Deus aparece e manda todo aquele milagre de Nossa Senhora para um índio, pro índio e falar com o padre. Então é antagônico o negócio. Quando a gente vê as coisas se consolidando, né, para ficar numa união, e o Juan Diego, o índio, ele foi, eu não sabia, esse rapaz que participou do nosso podcast falou pra mim que ele foi decretado também, ele foi canonizado. Eu não sabia. Sim. Ele falou. Mas a coisa mais interessante das aparições de Nossa Senhora, olha, ela só aparece pra gente que é bem humilde, bem simples. Nossa Senhora Aparecida, pra gente humilde. Lá de Lourdes, ela era humilde. Em Fátima, criancinhas, nem sabia o que estava acontecendo. Juan Diego. Então, assim, essa sensibilidade de entender que ela não aparece para grandes. Ela aparece para quem tem um coração puro, que vai entender, não no questionamento. Que até aquelas crianças até questionaram, quem que é a senhora? Mas não era um questionamento de ser perverso, de ser maldoso, mas por não entender o que estava acontecendo. Mas olha, Nossa Senhora só apareceu para gente, pessoas com coração puros, pessoas simples. Não foram para os estudiosos, não foram para uma pessoa que fez lá, sei quantas faculdades, não estou diminuindo nem quem fez faculdade, não. Mas apareceu para quem ia entender e passar a mensagem. Não de maneiras muito cheias de show, mas naquela coisa da simplicidade, né? E é sempre assim. E até mesmo Nossa Senhora de Nazaré foi parecido para pessoas simples, que foram alguns índios, alguns trabalhadores daquela época. Então não é uma coisa é aquilo que eu gosto muito de falar, né? Do extraordinário, é do ordinário, né? E Deus sempre usa da simplicidade. Nossa Senhora sempre vai aparecer para a simplicidade. Jesus escolheu 12 ali, fora os outros que seguiam ele, não tinha um perfeito, ele não tinha um bonzinho, né? E ele sabia, né? Essa que é interessante, que ele sendo Deus, ele sabia todos como as pessoas eram, né? E mesmo assim, aceitou. É sensacional. E
a gente fala muito aqui no podcast, irmã, que muita gente acha que ir para a igreja ou ir para algum evento da igreja, um grupo de oração, não, chega lá, eu vou ser tocado. Não, eu tenho que sentir, porque o irmão falou que sentiu um negócio, mas eu não sinto nada. O que a senhora compartilha disso com a gente? Eu vou falar muito minha experiência, assim. Eu gosto muito de uma santa, duas santas que me tocam muito. Primeiro, a Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente vai pegando os escritos dela, ela ficou mais de 40 anos sem ter fé. Assim, não é que não ter fé, ela falava assim, eu não sinto Deus. E aí uma vez eu fiquei me questionando, se aquela mulher fez o que fez e não sentia assim, aquela presença mística, extraordinária, fez o que fez, imagina eu, não sou nada. Então, assim, não é sentimento. Porque senão, o ser humano é uma montanha russa. A gente não é. A gente é uma montanha. A gente acorda de um jeito, à tarde a gente está do outro jeito, depois à noite a gente está do outro jeito, a gente vai dormir de um jeito. A gente não fica estático. A gente não é estático. Então, não pode comparar a fé com os sentimentos, porque nós não tem como. A fé vai além do sentir. Claro, a gente tem alguns toques assim, Deus nos dá algumas coisas por causa da nossa sensibilidade humana, a gente precisa de algumas coisinhas, mas eu falo que a fé vai muito além dos sentimentos, porque Deus é só amor, e a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente tem vários sentimentos. E a gente tem que escolher, né? Sim. Apesar do sentimento. Sim. E às vezes é no pior sentimento, que é o momento mesmo de você ter fé, né? E aquilo que ele falou agora há pouco, né? Nem todo dia a gente lembra de Deus. A gente pode fazer um questionário assim, ó. Quando a gente vai comer o que for, você reza antes de comer? E se lembrar de Deus. Quando você ganha alguma coisa, ou oportunidade, que nem no metrô aqui em São Paulo, aquela loucura do metrô, alguém te dá uma passagem para você entrar. Pode passar. Você fala, obrigado, Senhor, porque essa pessoa me deu a graça de passar primeiro. Não, a gente não lembra. Fez um favor, essa pessoa fez mais do que o favor, né? E não é, tem muitas coisas que são delicadezas de Deus, a gente nem percebe. A gente passa como se fosse, foi o destino, o momento, a sensação, e não foi. Quantas coisas Deus, se a gente fosse nos lembrar de cada um de nós, quantas coisas fomos livrados. Assim, até eu gosto de falar assim, quando a gente vai andar de carro, a gente sempre reza Salve Rainha nos nossos carros, porque quantos momentos que Nossa Senhora nos livrou, quantos acidentes. Então, como é importante a gente ter esse movimento da oração dentro de nós. Sim. Né? Quem não reza, o nosso fundador diz uma frase, quem não reza vira bicho, e bicho muito feio. Ele fala? Fala. Mas pode ver, quando a gente para de rezar, o que a gente fica? Fica incrédulo. E fica feio. A gente não fica bonito, não. Irmão, fala do seu trabalho pastoral. Isso. Então, aqui na Sagrada Face, a minha responsabilidade é das batismo, a ginástica, que a Kátia está aqui com a gente, a pastoral tem um movimento também dos apadrinhamento e da catequese. Então eu tenho todas essas pastorais que hoje eu sou responsável na paróquia. Como aqui na Sagrada Face dois padres e duas irmãs, eu e mais uma irmã, então nós dividimos todas as pastorais que tem, então eu cuido desses movimentos. Hoje, de maneira mais especial, a catequese, é uma que eu gosto muito, e eu acho que uma boa catequese é um bom cristão, né? Então o fundamento para se eu tornar um bom cristão hoje é uma boa catequese. Então eu faço questão, as pastorais que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar a espiritualidade, eu sou muito, o povo fala assim que eu sou muito para frente, né? Então eu gosto muito de trabalhar a espiritualidade, eu gosto de fazer cursos, dar curso para as pessoas que trabalham comigo. Então hoje na paróquia eu faço isso. Interessante esse assunto, irmão, porque a gente já conversou aqui também no podcast. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a gente deveria trabalhar mais a espiritualidade e não só a religiosidade? Com certeza.
Porque ela tem que fazer essa junção, né? Se você não trabalha a sua espiritualidade pessoal, como é que você pode fazer as outras coisas? Fica muito artificial. Então, muitas vezes a gente trabalha demais numa paróquia, mas a questão, a hora que vai para parar para rezar, tem dificuldade. Porque o mundo hoje já tem dificuldade de rezar. Todos nós temos dificuldade. Se você falar assim, irmã, você não tem dificuldade de rezar? Lógico que eu tenho. Irmã, você gosta de parar e ficar rezando o terço? Não, porque a cabeça não para. É difícil, mas o exercício, é a sese. Então, quando eu faço a sese de estar ali naquele movimento de rezar, eu sei que Deus está construindo dentro de mim uma coisa diferente. E aí eu vou ter respostas para muitas coisas, eu vou ter cura de muitas coisas, libertações de muitas coisas. É na sese da oração. A gente teve um episódio aqui episódio do podcast, não. A gente teve um evento aqui do grupo de oração. E, não, foi um episódio do rapaz da Kadosh, o Alessandro. Eu esqueci o nome do Alessandro. Ale, desculpa aí, cara. O Alessandro veio aqui e aí ele falou, ô Vitor, às vezes a gente tá tão preocupado em falar com Deus que não sabe. E na verdade ele é tão simples que chega lá e fica quieto. Ele sabe o que você precisa. Você sabe o que você quer e ele sabe o que você precisa. Então, não precisa chegar lá e ficar se preocupando. Não vou rezar. Eu vou ter que falar tal coisa. O que eu falo? O outro fala tal coisa. Eu não sei falar igual ao outro. Não. Chega lá e fica quieto. Acalma seu coração na frente do Santíssimo. Fica quietinho. Mas eu vou pedir. Não. Fica tranquilo. Ele falou, cara, só esse exercício, se a gente aprendesse, já estava bom. Eu posso falar uma coisa interessante? Deve. A Teresa de Ávila tem um episódio dela que me ajudou muito na minha vocação. Diz que um dia ela estava na capela, estava com o saco cheio. E estava lá rezando e estava demorando, né? E ela começou a contar todos os tijolos da capela. E conta. Aí ela era mística. Um dia Jesus apareceu para ela e ela, muito impetuosa, perguntou: Jesus, qual foi a minha melhor oração? Aí Jesus disse para ela assim: Teresa d'Ávila, foi o dia que você começou a contar tijolo da capela. Jesus. Porque você foi sincera. Você foi sincera. Não estava gostando de estar ali. Então, e isso te construiu. Então, é essa sincera, né? Ser sincera diante de Deus. Então, não é falação. Porque Deus já conhece tudo. Para que ficar falando? O povo, hoje, todos nós, a gente tem dificuldade de silenciar. A gente tem muito barulho aqui, ó. Tem. E quando a gente silencia, a gente já quer enfiar um fone de ouvido e ficar lá escutando uma musiquinha, porque a gente tem pavor de ficar silêncio. Nossa. Porque Deus fala com a gente através da onde? Do silêncio. O mestre dos magos que falou isso, o Padre Valdir, pra mim. Ele falou exatamente isso pra mim, mano. Um dia que eu fui me confessar com ele. Ele falou: por que você não fica quieto? Eu falei: porque o silêncio é ensurdecedor. Então fica quietinho, cara. Fica quietinho. É difícil. É muito difícil. A gente não tem o hábito de ficar no silêncio. Não. Nem eu acordando de madrugada com meu bebê, chorando às vezes. Eu tenho feito isso, colocado fone pra ouvir o terço. Mas eu poderia, né? Não ficar só, Deus, olha, entrego aqui essa insônia. Mas a nossa cabeça hoje necessita de barulho, porque a gente tem dificuldade de silenciar o nosso coração. E essa está sendo a maior dificuldade. Estresse é porque, estou estressado, estou com burnout, porque você não sabe ficar quieto. Então, olha, tem uma aparição de Fátima que é muito interessante. Tem um momento que as crianças rezam um terço e Nossa Senhora só está passando as bolinhas e movimentando a boca, mas não escutam a voz dela. Que muitas vezes precisa fazer silêncio. Não precisa ser falação, gritação e muito show. É silêncio, é no silêncio que Deus fala. Eu acho que a gente precisa de fato. Bom, por mim eu vou falar, né? Deixar bem claro. Eu acho que eu preciso cuidar muito mais dessa parte espiritual, porque às vezes
também não me encontro, não. Eu acho que... E o povo fica achando, né, que é todo dia que você vai... Não, vai ali na oração que você vai lá, o Espírito Santo vai tocar em você, e aí você volta, e vai ser tudo bom. Eu falo, rapaz, tô esperando só o homem passar pra eu tocar só no mantinho ali, ó, só na linha do negócio pra eu ficar feliz da vida. Vocês estão querendo... Mas quando você vai no sacrário, lá no Santíssimo, Sim. tem barulho? Jesus é barulhento? Não. Quietinho. É um silêncio que te incomoda. Mas é aí que tá. Interessante é isso, porque Jesus não fica ali falando. Não, é silêncio. Porque nós precisamos do silêncio. Então a gente tem que pegar essa questão do sacrário, né? Sim. Escuta, o silêncio é importante. É importante. Como é que a gente vai entender Deus se a gente não silencia? Irmã, esse trabalho que você faz de catequese Certo. é para adulto? Para adulto, para criança, adolescentes. E como você tem sentido a catequese de adultos nesses últimos anos que você tem trabalhado? Então, aqui 9 meses aqui na paróquia, eu vi assim, ó, tem muita procura de evangélicos querendo voltar para a Igreja Católica. Muitas procuras. Assim, de sábado, quando eu não estou fazendo alguma atividade que me demanda muito, eu fico ali sentada na igreja, conversando escutando, que as pessoas gostam de ser escutadas, né? Então, vejo muitos evangélicos querendo voltar a ser católicos. Então, eu falo muito assim, ó, quando Jesus foi evangelizar, a catequese não foi para criança. Tem o coração como de criança, mas a catequese foi para quem? Foi para adultos. Foi para adulto. Não estou desprezando as crianças, não. Pelo amor de Deus, que a gente tem que trazer as crianças para a igreja, mesmo que chore, brigue. Tem que trazer, porque é muito importante. Mas, assim, o entendimento da igreja em si, estrutura, em adulto. Eu concordo contigo. Então, assim, eu acho assim, a catequese tem que ser bem sistemática, tem que ser bem falada, bem colocada. Então, eu prezo muito por isso e eu trabalho muito isso com meus catequistas. Tem que ser assim. E eu sou bem severa nisso, porque um adulto bem catequizado, ele vai ser um líder dentro da igreja. Ele não está entendendo. Vocês que são casados, vocês só casaram porque amam a esposa e a esposa, não é? A gente só ama quando a gente conhece. Quando a gente não conhece, a gente não ama. Muitas vezes as pessoas não amam a igreja ou não amam a Nossa Senhora porque não conhece. Então é impossível amar o que eu não conheço. Sim. Então eu sou muito assim, dedicado do que eu faço. E eu gosto do que eu faço. E eu prezo muito sobre a questão da catequese. Isso é muito importante porque em alguns casos eu vejo quando não tem uma ligação de idade, acabou ali na crisma o jovem, entendeu? Quando na verdade a gente deveria estar começando uma coisa mais madura ali, porque falar de catequese, meu filho tem 10 anos, o Miguel, ele vai fazer primeira comunhão. Aí com 12 anos, como que esse menino vai... Tudo bem, ele vai pra igreja e tudo, mas não dá pra comparar com uma pessoa de 25 anos, 30 anos que tá estudando, vem pra igreja. Sim. Então, não sei, podia ter alguns programas, não precisa... O Padre Iago tem feito aqui catequização, né? Ele faz algumas catequeses, sem contar que ele faz na missa também, ele explica, ele fala. Então, isso é legal. Por mais que você não tenha tempo, ele fala, gente, 1 hora. E ele é cartesiano, assim, ele é britânico nos horários. É 1 hora, ele começa e termina. Então, eu acho que a gente precisa desse movimento, porque se a gente cuidar do adulto, o adulto como líder, como você mesma disse, vai cuidar da criança. Eu acho assim também, a catequese também tem que começar com os pais. Até porque a catequese não devia ser dentro da igreja, tinha que ser começar dentro de casa, né? Isso aí. Até quando a minha mãe, ela se converteu no bom sentido, né? Porque eu não fiz catequese fora na igreja, eu fiz dentro de casa. Minha mãe dava catequese para nós 4 dentro da minha casa. Então, assim, como é importante também, eu falo assim, trabalhar com os pais, porque os pais são o exemplo para os filhos. Se os pais não vão para a igreja, não rezam o texto, o filho está vendo. Então,
esse movimento, né? Aí tem aquela história assim, mas ele tem a opção de escolher se ele quer ser católico. Bom, você faz o teu filho escolher se ele quer ir para estudar ou não. Você escolhe a escola que ele vai estudar, por que você não pode deixar ele ir para a igreja? Então, tem essas inversões de valores que está entrando dentro das nossas casas aos poucos e vai perdendo sentido. Então, eu falo assim, agora mesmo, né, nós tivemos uma curação de Nossa Senhora, eu fiz um envolvimento com os pais para rezar o terço, para sair na rua. Então, isso também puxa os pais para participar da igreja, para conhecer a igreja. Então também tem muito isso, né? A dinâmica que você faz, que não é fácil, viu? Eu estou falando aqui, parece que as palavras ficam lindas, né? É tudo muito mágico, né? É aquela varinha mágica. Não é não. É uma ascese, é persistir todo o tempo, é rejeição, é você muitas vezes ser xingado, ser desprezado. Mas assim, olha, se 3 pais forem participar, já ganha, tá tudo certo. Para mim tá ótimo, não tem problema. Então esse persistir, até nós cristãos batizados, a gente tem que persistir nas coisas de Deus, né? Porque vai ser cobrado, né? Porque quanto mais a gente recebe, mais será cobrado. Irmã Mila, a gente vai caminhando pro final, né? Tem uma pergunta aí? Vamos para as perguntas, então. Perguntinhas. Não, bora, Mila, vamos para as perguntas. Só para o pessoal que mandou, né? Uau, certo. Tinha esquecido, tem desculpa. Uma muito bonita aqui. Eu vou fazer essa. O que a devoção mariana pode curar no coração humano? O que a devoção mariana pode curar no coração humano? Eu acho assim, não tenho certeza. O ensinamento que Nossa Senhora passa para nós, da humildade, da fidelidade, da persistência, né? Desse olhar materno. Então, o que cura no nosso coração? Quando a gente traz esses sentidos de ser fiel naquilo que Deus me deu, no chamado que Deus me deu. Porque ela podia dizer não, ela podia desistir no meio do caminho, podia fugir, ela tinha 1000 oportunidades. Porque não é fácil. Quando a gente vê a história de Nossa Senhora, a gente pensa assim, nossa, é tudo. Mas eu fico me colocando no lugar. Uma menina que já estava uma promessa de casar. Quando a mulher quer casar, ela já tem toda uma ideia na cabeça dela. A gente é muito mágica, as mulheres, né? Aquela coisa muito fantasiosa. Imagina, ter de fazer todos aqueles planos que estavam na cabeça, mesmo assim, sabendo que ia acontecer, que poderia acontecer ela ser mãe do Salvador, mas não deixava de ser humana, que tinha vontades. Mas ela ultrapassou as vontades para viver o projeto que Deus queria dela. Então, eu acho assim, isso que cura o nosso coração, ver essa fidelidade de Nossa Senhora, mesmo diante de tantos sofrimentos. Gostei muito. Deixa eu ver mais uma aqui. Bora. Acho que tinham 4 perguntas. Mas dá tempo de fazer todas. Tá bom. Manda bala. Deixa eu ver aqui. Qual mensagem do Evangelho revela mais profundamente o coração de Maria para a irmã? Para mim, lá em João, né, quando ela fala assim, guardava tudo no seu coração. Para mim, eu falo assim, nossa, a gente reclama de tantas coisas, né? Tudo é tão difícil. Escutar essa frase, sempre, eu coloco muito essa frase na minha vida, guardar tudo no coração, mas não com rancor, não com peso, mas no entendimento que lá na frente Deus vai dar a graça, né? E ela experimentou isso, que diante de todo sofrimento, diante de tanta dor, diante de tantas situações, guardar tudo no coração e depois experimentar que Jesus ressuscitou, não parou na morte. Isso dá para mim, acho que é uma das frases mais importantes que na minha vocação me anima muito. E agora eu fico falando assim, acho que tem esse paralelo com o silêncio, né? Sim. Porque ela sabia e ela ficava só para ela, esse silêncio da importância, né? Sim. Não comentava, não reclamava, simplesmente, né, aceitou. E guardava tudo no coração. E aí, se tiver ainda nessa linha, a última mensagem, né? Se a Maria pudesse deixar uma mensagem hoje, qual a irmã acredita que seria a mensagem dela? Uou.
se Maria, como ela deixou, né? Ela deixou Ó, vou deixar bem claro. Ó, irmã, olha a responsabilidade, hein? Mais uma responsabilidade você vai carregar. A gente vai para 3 anos de podcast. Nunca existiu uma pergunta aqui relacionada a como Maria faria. A gente sempre perguntou, o que você acha que Jesus, onde Jesus iria, como seria, mas olha, gostei da pergunta, repete a pergunta, gostei. Gostei da pergunta. Se Maria pudesse deixar uma mensagem hoje para nós, qual a irmã acredita que seria? Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a mensagem mais importante, porque quando a gente entende lá a boda de Canaã, quando ele fala, fazer tudo que ele vos disser, a gente entendeu tudo que Deus quer de nós. Pronto. Aí sim nós vamos experimentar o vinho novo, nós vamos ter a alegria de viver e estar em Deus. Tá tudo certo. Não precisa de mais nada. Estou satisfeita com essas buguei tudo, cara. Eu buguei tudo, sabe por quê? Simples. É isso que eu ia falar. É simples, né? Não precisa de muita coisa, né? Não, já tá tudo já certo aí, né? Em palavras simples, né? E o mais legal é que a irmã, com muita sabedoria, que Deus abençoe. Amém. Maria continua te cobrindo com o manto sagrado. Você vê até a forma que você se preocupa em ser simples também, até no que você vai falar. Não tem frase minha, é a frase que já tá pronto. É evangelho. Não tem que inventar uma frase aqui, porque eu acho que é uma frase muito impactante. Quando a gente entender... Meditar sobre quando a gente entender, fazer tudo... fazer o quê? Viver o evangelho, gente. Não tá pedindo mais nada. Sensacional. Se você entender isso, a tua vida fica mais leve, porque você tá entendendo que é o evangelho. Pronto, tá tudo certo. Depois dessa, vamos pegar até um fôlego pra gente pro fim aí, antes de dar tchau pra irmã. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a TR Burger. Não, deixa esse saco aí, porque esse saco é do cara que não tá fazendo o nosso merchan. Mas a batata que tá aí dentro é do cara que faz o merchan, não se preocupa, ó. A TR Burger mandou a batata. Gabi, não manda mais no saco do cara aqui, o jabá é pra vocês, TR Burger, não é pro cara ali, do dono do saco ali, ó. E Amor em Cacau, delícia que salva vidas. A gente sempre fala do trabalho da Missão Belém aqui, então a gente volta a frisar. Se vocês verem esse trabalho aqui no semáforo, em algum lugar, é um trabalho sério sim, tá? Que o pessoal da Missão Belém faz. E a gente apoia eles aqui nesse trabalho. Tá bom, galera? Valeu. Bom, vamos pro finalmente agora, Mila. Depois desse fôlego aí, eu acho que a irmã tem que pensar em voltar de novo. Não tem que ficar indicando ninguém, não. Né? Eu gostei dos muitos milagres em Belém. Acho que tem que ser só um episódio sobre isso. Eu gostei. Vai ter bastante assunto, viu? Olha, que bom. Irmã, a gente tá indo pros finalmente, então quero te agradecer muito. Obrigada. Por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Te pedi mil desculpas. O Guilherme te chamou pra chegar às 19 horas, era 19h30. O Guilherme queria ficar contigo, ele não sabia, ele não queria te dizer, tá? Porque a mulher dele fala do pessoal da ginástica. E aí, Camila, vou te falar, a esposa do Guilherme, a Bárbara, ela fala da ginástica, aí todo mundo acha que é ginástica para as garotas, menina de 17, 18 anos. Nossa, a Bárbara tá fazendo ginástica com as meninas de 18 anos. Senhoras, a mais nova tem 72 anos. Olha só. E ela tá lá no meio, a Bárbara. Não, tô brincando. E foi. E não consegue acompanhar. Olha aí. Então a gente quer agradecer muito. Obrigada mesmo, irmã. Peraí, só um minutinho. Qual é o nome dela, Guilherme? Da professora aí? Kátia. Da Kátia. A gente quer agradecer a Kátia também. Muito obrigado, Kátia. Porque foi por intermédio da Kátia que a Bárbara conseguiu chegar na irmã Tatiana. E, irmã, mais uma vez, te agradecer, e agora o espaço é seu para mandar uma mensagem sua, tá? No seu nome aí, para todos que estão nos assistindo e para a gente conseguir cada vez mais aumentar essa pessoas de fé e pessoas que vêm para a igreja e não vêm só para a igreja, né? Mas também que experimentam o Espírito e continuam rezando em casa. Isso tudo que você falou, que é
a catequese no final. A gente precisa procurar. Sim. A mensagem que eu gostaria de deixar é que continuar rezando o terço, né? É um devocionário que nos leva até Jesus. E não ter esse medo de estar em Deus. Porque quando a gente está em Deus, Deus transforma tudo. Mesmo diante do sofrimento, diante das dúvidas, das realidades que cada um vive, Deus sempre tem um jeito de conquistar o nosso coração. E Deus sempre é providente. Deus nunca falta, né? Nossa fundadora diz assim, quando Deus falhou? Nunca. Nunca mesmo. Então, eu sempre acreditar nessa providência que não falta. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito bom. E qual que é a mensagem da irmã? Nunca é... Quando que Deus falhou? Não, nada é por nada acaso. Por acaso. Nada é coincidência, Isso. tudo é providência. Isso, essa é a mensagem da irmã, hein, ó, pessoal. Nada é coincidência, tudo é providência. Isso. Nossa, nada, a irmã Tatiana. É isso aí. Pessoal, vamos olhar para aquela câmera do meio ali pra gente dar um tchau agora, que nosso Cristo fica aqui no meio. Tudo por ele, nada sem ele. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado. Fique com pessoal. Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.